Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Não, estou não. Sabe, irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra que esses dias, na verdade, o Senhor ele tem nos despertado para viver algo novo. Mas quando eu falo de algo novo, é algo que o Senhor tem para nós desde o princípio. E eu queria, antes de compartilhar, de nós orarmos, eu queria pedir encarecidamente para que você não mexesse no celular agora, para que você pudesse evitar todo tipo de movimentação, de conversa paralela. E os servos também queria pedir o máximo de silêncio, que você não possa se movimentar também. Se você precisar ir no banheiro, espere até o final do culto, é rapidinho, 40 minutos, porque Deus tem algo para a sua vida. Amém? Então eu creio que Deus tem algo poderoso para você nessa noite. E esse tempo é um tempo que o Senhor ele tem gerado algo no nosso coração, porque Deus ele quer realizar grandes coisas. E hoje eu queria falar sobre um tema que eu coloquei, o Deus que nos chama para uma conquista. Mas se nós queremos conquistar aquilo que Deus tem para nós, e quando eu falo conquistar o que Deus tem para nós, eu estou falando de conquistar o propósito de Deus. E sabe de algo? O propósito de Deus não está ligado só à sua vida pessoal. Muitas vezes nós vamos para a igreja apenas porque nós estamos precisando de algo. Pastor, mas há algo de errado nisso? Não, não há nada de errado. Não há nada de errado em você vir à igreja para ser abençoado. Deus quer te abençoar. Essa é a vontade de Deus, esse é o propósito do Senhor. Mas algo que Deus tem para você é muito mais do que uma bênção. Amém ou não? Fala assim, Deus tem para mim muito mais do que uma bênção. Pastor, o que pode ser maior do que uma bênção? Deus tem um propósito para você. E a Bíblia fala que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu acredito algo, irmãos. Deus ele tinha um povo que tirou ele da terra do Egito para levar ele para Canaã. E eu não duvido, eu creio plenamente. Deus tem uma Canaã para nós. Deus tem uma vida plena para nós. Deus tem uma bênção para nós. Deus tem uma conquista para nós. Mas Deus nos chama para passar o Jordão. E esse passar o Jordão fala de ter uma atitude. Interessante isso. Você só vai experimentar de conquistas da parte de Deus quando você tem uma atitude. Pastor, qual atitude? Se você precisa receber uma bênção, a atitude que você precisa ter é crer. Se você precisa ter seu casamento restaurado, a atitude que Deus requer de você não é fazer, é crer. Pastor, mas crer em quê? Crer que tudo já foi realizado na cruz do Calvário. Eu tenho compartilhado uma live todos os dias, pela manhã, às 7h30 da manhã, e eu tenho falado sobre isso. E sexta-feira eu estava falando sobre a palavra que o Senhor falou na cruz, sobre está consumado. Nós precisamos crer no está consumado. Se você não crê que Cristo consumou, e esse consumar é realizar algo, esse consumar é Cristo já fez tudo o que era necessário realizar. Cristo já realizou todas as coisas. E quando eu entendo isso, eu vou desfrutar do melhor do Senhor. Então, Deus ele nos chama para conquistar um território. Interessante, Deus tinha um território para o povo de Israel. Qual que era o território? Canaã. Mas Deus tem uma Canaã para você. Deus tem uma Canaã para nós como igreja. E às vezes você pode perguntar, pastor, qual que é a Canaã que Deus tem para nós como igreja? A Canaã de Deus para nós chama-se Araguari. Deus quer nos dar essa cidade por herança. Deus quer entregar para você, presta atenção, a rua que você mora por herança. Deus tem para você os seus vizinhos por herança. Deus tem para você os seus familiares por herança. Mas nós precisamos ter uma atitude. Então Deus chama eu e você para conquistarmos Canaã. E a Canaã de Deus para nós é essa cidade, é essa geração. São as famílias dessa cidade. Não sei quanto a você, irmãos, mas eu tenho clamado para o Senhor nos dar essa geração. Não simplesmente porque, pastor, será que não é só encher a igreja? Não, nós queremos ver uma geração sendo transformada. Mas para uma geração ser transformada, é necessário nós termos uma atitude. E o interessante é que se você for olhar, o povo de Israel, não foram todos que conquistaram Canaã. Então, Deus tinha um grande povo, mas só foram 2 que tomaram posse da herança. De uma geração inteira, só 2 entraram na conquista que Deus tinha para eles, na terra que Deus tinha para eles, que é Josué e Calebe. Agora, eu queria compartilhar para você o que foi esse diferencial, o que levou apenas Josué e Calebe
a desfrutar da terra que Deus tinha para ele. Agora me entenda algo aqui. Quando eu estou falando de terra, eu não estou falando de um território natural. Quando eu estou falando de terra, eu estou falando da sua região, da sua família. Porque às vezes só você serve o Senhor. A sua família ainda não conhece o Senhor. Na sua rua, às vezes, só você conhece o Senhor. Os seus vizinhos não conhecem o Senhor. Então a terra que Deus tem para você são as pessoas que vivem ao seu redor. São as pessoas que vivem na sua geração. Agora, por que muitas vezes nós não desfrutamos disso? Pela mesma razão que o povo de Israel não desfrutou. E por que apenas Josué e Caleb entraram na posse da herança? E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 23. Então presta atenção, você sabe dessa história. Deus fala para um de cada tribo e espiar a terra, olhar Canaã. E aí eles vão, mas só Josué e Caleb desfruta. Números capítulo 14, verso 23. E aí a palavra do Senhor diz algo muito interessante. Olha o que a Bíblia diz: nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram as verás. Passa para frente, 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Isso é interessante. A Bíblia está dizendo aqui que Caleb teve outro espírito. Caleb possuiu outro espírito que os outros não tiveram. E esse espírito, às vezes, está ligado a uma realidade, a uma face que nós precisamos ter. Esse espírito, ele também pode ser demonstrado por um coração que nós precisamos ter. E aí eu quero fazer uma ligação hoje entre a vida de Josué e Caleb, o espírito que eles tiveram, com as 4 faces dos seres viventes, que está registrado lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. Projeta para mim, por favor, David. Então, a Bíblia diz que ele teve outro espírito que os outros não tiveram. Aí Apocalipse capítulo 4, versículo 7, olha o que diz. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão. O segundo semelhante ao novilho. E o terceiro tem o rosto como de um homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então aqui na verdade a palavra do Senhor fala sobre os 4 seres viventes que são semelhantes a 4 tipos de animais. E aí a Bíblia fala que eles são como homem, como leão, como boi, como a águia. E eu quero associar essa face dos seres viventes com o espírito que Josué e Caleb eles tiveram. E por causa desse espírito, eles conquistaram o que Deus tinha para eles. Porque se eu e você nós queremos conquistar a Canaã que Deus tem para nós, e a Canaã de Deus para você, como eu já falei, é a sua família, é a sua rua, é o seu setor, e para nós como igreja é essa cidade. Nós precisamos ter esse mesmo espírito. Nós precisamos ter esse espírito. E agora, por que às vezes você precisa entender que o espírito muitas vezes se revela na face? Que o espírito na verdade está ligado ao coração do homem. Abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 15, versículo 13. Hoje eu vou ler muitos versículos com os irmãos. Olha o que a palavra do Senhor diz. Por que eu estou dizendo que eu quero fazer esse paralelo com o espírito que Josué e Caleb eles tiveram e com as faces dos seres viventes lá de Apocalipse capítulo 4, 17. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 15, 13. O coração alegre formoseia o rosto. Então presta atenção. Quem está com o coração alegre, o rosto vai transparecer. Se a pessoa está com o coração feliz, o rosto vai estar, o semblante vai estar feliz. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas olha o que a Bíblia continua dizendo. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Então, se o meu coração está alegre, se o meu espírito está alegre, a minha face vai estar alegre. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas se o meu coração está entristecido, o meu espírito vai abater e a minha face vai abater também. E aqui, na verdade, nós precisamos entender, então, o espírito que Caleb e Josué eles tiveram
foi demonstrado na sua face. E aí eu queria comparar essa face com os seres viventes de Apocalipse. Por quê? Porque nós só vamos conquistar o que Deus tem para nós se nós tivermos a face, se nós tivermos o espírito de vencedor, se nós tivermos uma face de conquistador, se nós realmente quisermos viver o que Deus tem. E aí, na verdade, essa face está ligada em você querer conquistar. Eu louvo a Deus, irmãos. Em 15 dias, nós estamos falando de 15 dias, os irmãos arrumaram quase 300 pessoas para participar de Casa de Milagres. Você já parou para pensar o que é isso? Em 15 dias, nós vamos evangelizar 300 pessoas. 15 dias, irmãos que se dispuseram a realmente viver o evangelho de uma maneira genuína. E o meu desejo aqui é despertar você, porque você não foi chamado para ficar acomodado num banco de igreja. Você não foi chamado apenas para ouvir uma palavra, ir embora para sua casa e ter uma semana abençoada, enquanto milhares de vidas estão indo para o inferno lá de fora. Esse não é o evangelho que Deus tem para nós. O evangelho que Deus tem para nós é que aqui é apenas um treinamento, mas quando você sai aquela porta, você sai para conquistar. Quando você sai aquela porta, que seja para ir para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para a sua casa, você sai para conquistar vidas para o Senhor. E foi esse espírito que levou Josué e Caleb, esse espírito que os outros não tiveram, que levaram Josué e Caleb a entrar na conquista que Deus tem para ele. Você crê que Deus tem uma conquista para você? Você crê que Deus tem uma família para você? Sua família é do Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha rua serviremos ao Senhor. Eu e o meu bairro serviremos ao Senhor. Eu e a minha cidade nós serviremos ao Senhor. Nós precisamos ter esse espírito. Nós precisamos realmente entender. Agora, esse espírito se revela nas atitudes que nós precisamos ter. E aqui eu queria compartilhar sobre essa face, esses seres viventes que a Bíblia fala que um deles tinha semelhança ao de homem. Pastor, o que significa o homem na Bíblia? O que significa ter a face de homem? Então, se você for olhar, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, projeta para mim, Provérbios capítulo 21, versículo 22. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. A Bíblia fala então que o homem ele precisa ser sábio, precisa ter sabedoria. Então, quando nós estamos falando que se nós queremos conquistar, e para conquistar nós precisamos ter a face do homem nas nossas vidas, no nosso coração, é que nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter planejamento. Sabe qual que é o problema às vezes? Nós queremos ganhar uma cidade, mas às vezes nós agimos como tolos. Nós queremos ganhar a família, mas às vezes nós agimos como pessoas que não têm sabedoria. Com certeza você já viu muitas pessoas, já viu aquele crente que ao invés de atrair, ele repele? É uma reunião de família, hora que chega o crente lá, ninguém fica perto dele. Por quê? Porque o cara é chato pra caramba. Tolo. Já percebeu que isso aí você já ouviu? Pastor, o crente não pode se misturar. Você já viu muito pastor pregando isso. Nós não devemos nos misturar, mas nós precisamos estar em todos os lugares. Eu vi um vídeo gosto muito do Fernandinho, como cantor, mas como pastor ele é péssimo. Porque ele fala muitas vezes o que a Bíblia não diz. E aí um vídeo do Fernandinho, com certeza muitos viram esse vídeo aqui, que rodou Araguari. Nesse vídeo do Fernandinho ele fala, será que Davi sentaria na roda de pessoas que nós sentamos? Será que Elias sentaria na roda de pessoas que nós sentamos? E eu lá quero saber de Davi e de Elias, irmãos. Eu quero saber aonde Jesus sentava. Como que Jesus era conhecido? Jesus era conhecido como amigo de pecador. Então você já imagina qual que era o povo que estava junto de Jesus. Jesus andava junto com prostituta. Jesus andava junto com pecador. Jesus era amigo de pecadores. Isso fala o quê? Que ele estava rodeado dessa gente. E sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós não temos a sabedoria. Eu acho que você não tem que se misturar, mas você precisa estar no meio deles para ganhá-los para Cristo.
Você não pode viver numa redoma. Qual que é o problema? Você se converteu, nem aniversário mais da sua família você vai. Por que não, pastor? Lá ninguém é crente. Pois é, meu filho. É lá que você precisa estar, Jesus. É lá que você precisa estar. Uma vez o irmão chegou ali e falou, pastor, eu preciso mudar de emprego. Por que não, pastor? Lá é um Egito. Eu falei, irmão, Deus vai te deixar lá. Mas como assim, pastor? Porque é lá que precisa ter um filho de Deus cheio do Espírito. Às vezes nós não temos sabedoria, e porque nós não temos sabedoria, nós não conquistamos Canaã. Nós não conquistamos o nosso trabalho, não conquistamos a nossa família. Pelo contrário, nós fazemos é repelir. Repelir. Nesses dias Deus vai te dar sabedoria. Um dia me chamaram para pregar. Pastor, eu queria que o senhor fizesse uma célula num lugar, mas não sei se o senhor vai. Eu falei, ixi, então o lugar é ruim. Aonde que é? Não, é num boteco. Eu pensei, eu falei, eita, se o povo me ver no boteco, hein? Eu falei, vamos lá. Fiz uma reunião no boteco. O povo bebendo, jogando sinuca e o pastor pregando. E no final, 12 pessoas aceitaram Jesus. Mas você tinha coragem de ir no boteco pregar? Não estou mandando você ir para o boteco, não. Mas presta atenção. Nós achamos o que? Não, pastor, boteco não é lugar de crente não, é verdade, não é, eu não vou, mas me chamou para pregar, é porque o povo está querendo ouvir, e o povo ouviu, aceitou Jesus, foi para o encontro, batizou, você acredita nisso? Aonde, pastor? Começou num boteco, e tinha uns que estavam bêbado ainda. Não, pastor, isso é escárnio. Não, irmãos, não é escárnio. Jesus era conhecido como amigo de pecadores. Jesus, ele não andava com gente boa, não. A começar do... Você já parou para pensar? Um discípulo de Jesus roubava o dinheiro que Jesus recolhia. Eita glória. Mas a religião fala o quê? Não, eu não posso. É aniversário do fulano lá, parente. Não posso. Às vezes o seu marido não é crente, ele vai para uma festa, você fala, não posso, eu sou crente, você deixa seu marido sozinho, vai com ele. Esteja com ele. Não participe das mesmas coisas, mas esteja com ele. Porque a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Então nós precisamos ter essa face de ter sabedoria, de ter entendimento de como nós vamos ganhar. Então, irmãos, presta atenção, nós vamos batizar mais de 100 pessoas em novembro. Mas isso tudo foi organizado, nós sentamos, nós oramos, estamos jejuando, vamos ter outro jejum de 21 dias, agora 3 de outubro, e no dia 6 de novembro nós vamos batizar mais de 100. Por quê? Porque nós não estamos aí dando tiro para qualquer rumo, nós temos um planejamento. Às vezes, qual que é o problema do crente? Ele acha que no espírito é tudo bagunçado, então você sai igual uma boiada que estourou para ganhar o povo. Não, calma aí, nós precisamos orientar. Nós precisamos saber como que nós vamos fazer, como que nós vamos ganhar, como que vai acontecer. Por isso que nós estamos sentando todos os dias, orando todos os dias. Por quê? Porque nós queremos direção do céu. E sabe de algo? Deus nos deu direção do céu para esses dias. Você não está no lugar aonde nós vamos, onde o vento está levando. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. E presta atenção. Olha esse número de pessoas aqui. Porque daqui a algum tempo vai ser milhares. Milhares. Talvez hoje você está me vendo pregar aqui, mas daqui a alguns anos é você que vai estar pregando no meu lugar. Porque Deus vai levantar dezenas de pastores no nosso meio. Por quê? Porque nós queremos conquistar o que Deus tem para nós. Nós queremos conquistar o que Deus tem para nós, mas às vezes nós achamos e somos impedidos por causa das tradições. Então eu estava conversando com os líderes, nós vamos começar reuniões agora que é a segunda parte do projeto. Casas de boas notícias. Todo mundo que quiser uma casa de boa notícia, nós vamos abrir. E o povo falou, pastor, quem que vai cuidar desse povo? Eu falei, você. Pastor, mas o cara converteu hoje. Eu falei, pois é. Você já viu algum curso para mãe? A pessoa pode até fazer, e com certeza deve ter muitos. Mas quando que a mulher aprende a ser mãe? Quando o menino nasce. Quando que ela aprende a limpar cocô? Às vezes ela faz até um treino no bebê, mas irmãos, olha que o negócio vem que se aprende para valer. É ou não é, Stephanie? Aprende na prática, menino chora e dá trabalho, você fala, e agora? Aprendi. É assim que funciona. Como que a pessoa vai aprender a cuidar de gente? É tendo gente para ela cuidar.
Talvez a pessoa fale, pastor, o fulano não tem maturidade. Pois é, quem tem maturidade para ser mãe? Você pode ter 60 anos, mas se você não foi mãe, você não tem maturidade para ser mãe. Você só vai ter maturidade quando o menino nascer. Chegou, agora nós vamos aprender a cuidar do menino. E esses dias, é dias que Deus vai mandar dezenas, centenas de meninos para nós cuidarmos. E sabe de algo? Menino faz bagunça ou não? Faz. Então esse vai ser um tempo também que nós vamos ter que consertar muita bagunça. Porque criança faz bagunça. Mas deixa eu te dizer algo. Uma família que não quer crescer, não quer ter bagunça, ela não experimenta o melhor de Deus. Eu quero experimentar o melhor de Deus. Para isso nós vamos ter que consertar muita bagunça. Porque os meninos novos vão chegar e vão aprontar muito. Mas nós estamos aqui para ser pai e mãe espiritual. Mas para isso nós precisamos o quê? Ter sabedoria. Ter realmente o conhecimento do que nós queremos. Eu não sei quanto a você, irmãos, eu não estou feliz com essa quantidade de pessoas aqui. Por que eu não estou? Porque Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem uma geração para nos dar. Quando eu falo nos dar, não é para mim não sou eu que vou cuidar desse povo não. É você. Você que vai cuidar, você que vai evangelizar. Mas para isso nós precisamos ter esse espírito do homem, que fala da sabedoria, que fala do cuidado, que fala desse entendimento. Então nós precisamos realmente entender. E aí a segunda face do ser vivente que a Bíblia diz é que um tinha aparência de leão. O que o leão quer nos dizer? De agilidade, agressividade, violência, ferocidade. Sabe, irmãos? Nós precisamos entender algo. A Bíblia fala que as portas do inferno não resistirão à igreja. Mas presta atenção. Às vezes você acha que essa expressão é porque a igreja está aqui acuada e o diabo está tentando derrubar a igreja. Não, não é não. Essa expressão é que a igreja vai com violência contra as portas do inferno. Já viu aqueles filmes medievais de guerra? Que um exército, um reinado quer invadir outro reinado, e os reinados são cercados e tem um portão de madeira enorme na entrada. E o exército inimigo pega um pedaço de tronco grande, com 50 homens carregando, e pô, volta para trás, pô. Isso é a porta do inferno, não vai resistir. Por quê? Porque a igreja está indo contra ela. Isso é até a face do leão, é ser agressivo. O que é ser agressivo? Sabe qual que é o problema às vezes nosso? É que nós queremos esperar o povo vir até nós. Não, pastor, vamos orar que Deus vai mandar o povo. É verdade, Deus já mandou. Uai, pastor, mas já mandou? Está tudo lá de fora esperando a gente. A colheita já está madura. O que precisa é de trabalhadores para ir lá colher o que Jesus já fez madurar. Esses são dias que o povo está maduro. Eu não sei se você percebe. Se você conversa com pessoas, você vai perceber uma carência no coração deles. A Damares fez uma reunião. Cadê a Damares? Fez uma reunião essa semana de célula. E aí mandou a foto. Eu assustei. Tinha quase 40 pessoas na casa. Eu falei, mas de onde veio esse povo? Eu quero saber. Não, pastor, nós fomos na rua chamar, nos vizinhos. Não sei se foi meia hora, uma hora antes da célula. Foi? Antes da célula. Saiu para convidar. Ele mais meia dúzia de pessoas. Voltou com quase 40. Por quê? Porque o povo está sedento. Mas se nós queremos conquistar esse povo, nós precisamos ter essa face do leão. Ser agressivo. Pregar. Por quê? A Bíblia diz, irmão, nós precisamos pregar enquanto é dia, porque a noite está chegando. E quando a noite chegar, não vai ter como fazer mais nada. Nós estamos nos últimos minutos. Nós estamos já nos acréscimos. Por isso nós precisamos ser ágeis. Por isso nós precisamos ser agressivo. Ser agressivo. E ser agressivo é você falar. Pastor, mas eu não sei o que falar. Abre a boca que o Espírito Santo vai colocar. Fala do que você tem vivido. Pastor, mas eu não sei falar. Fala que Jesus ama ele. Fala que Jesus tem transformado a vida dele. Fala que Jesus tem um plano para a vida dele. Sabe, muitas pessoas, as pessoas falam, pastor, eu estava conversando com o irmão esses dias, que não é? Daqui ele fala, calma aí, mas você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ganhar gente do inferno é uma guerra. Eu falei, é verdade, nós já estamos nela. Desde o dia que você nasceu de novo, você entrou numa guerra. Você querendo ou não, você já está batalhando. Mas presta atenção, nós entramos na guerra foi para vencer. Nós já entramos nessa batalha como vencedores. Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Então, o diabo vai ter que abrir mão dessas pessoas. O diabo não tem escolha, ele vai ter que soltar a sua família, ele vai ter que soltar os seus filhos, vai ter que soltar o seu casamento, vai ter que soltar os seus pais, vai ter que soltar os seus vizinhos. Por quê, pastor? Porque você vai contra ele. Nós vamos ser agressivos. Então, essa cara de leão fala de você ser ousado. Fala de você ser ousado no seu espírito. Fala de você realmente ter intrépido. Irmãos, interessante, os discípulos de Jesus, presta atenção, Pedro antes, quando Jesus estava sendo crucificado, o povo falou, olha, parece que você estava com Jesus. Ele falou, o que é isso? Não conhece esse cara não? Não, você fala como ele. Ele falou, rapaz, deixa eu te falar, nunca vi. A mulher vira e fala, não, eu tenho certeza que você andava com Jesus. Ele fala, você está doido? Eu não conheço esse cara não. Começa a xingar, a mulher vai embora. Mas depois que ele é cheio do Espírito, ele se levanta, prega, e as pessoas falam o quê? Uau, esse cara estava com Jesus. E o resultado é que quase 3.000 pessoas se convertem, nascem de novo. Por quê? Porque um homem, ele levantou com a face do leão, com o espírito ousado, e falou do amor de Deus, falou de arrependimento, falou que Jesus veio para salvar o pecador, e 3.000 pessoas se converteram em um só dia. Sabe por que muitas pessoas não se convertem ainda? Porque nós não temos levantado para falar. Decida levantar para falar. Pastor, onde que eu vou falar? Irmão, você tem uma arma poderosa, seu Instagram, seu Facebook. Fala do amor de Deus. Fala, que você vai ver as pessoas te procurando. Você vai ver as pessoas dando testemunho. Você falou que eu estava precisando ouvir. Você falou que eu estava precisando ouvir. Vai querer aconselhar com você por Instagram. Eu tenho feito isso nesses dias, irmãos. Pessoas têm chegado até aqui que eu nunca vi. Falou, pastor, o senhor falou que eu estava precisando ouvir. O senhor pode orar pela minha vida? Pastor, o que o senhor está falando, eu estou vivendo isso, o que eu faço? E eu não conheço. Mas as pessoas têm procurado, sabe por quê? Porque pessoas têm se posicionado com ousadia para falar. Mas você que está me ouvindo, você também foi chamado para se levantar em ousadia nesses dias, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para falar as boas novas. Fala nesses dias. Tem uma conquista para nós, meu irmão. Tem algo poderoso para você. Seus vizinhos, presta atenção nisso. Às vezes você coloca uma música lá na sua casa, o seu vizinho fica doidinho para você ir lá orar por ele. Você começa a orar às vezes na sua casa, o seu vizinho escuta e ele pensa, por que ele não vem cá falar isso para mim? Por que ele não vem liberar essa palavra para mim? Por que ele não fala o que eu estou precisando ouvir? Tem pessoas que estão te esperando, que a face do leão possa ser transmitida na sua vida hoje, que você possa sair daqui de uma maneira ousada, da mesma maneira que as pessoas olharam para Pedro e falaram, opa, esse camarada está diferente, esse cara está falando o que ele não falou antes. Por quê? Porque ele se revestiu do espírito, da face do leão, se tornou ousado, agressivo no Senhor, se tornou violento no Senhor. O Senhor vai te levar a lugares que você não imaginava, sabe, irmãos, quando uma geração decide se levantar para pregar o evangelho com ousadia, não tem jeito, o resultado vai ser salvação e grande salvação. Grande salvação. O Senhor vai te dar um espírito ousado hoje. Você vai sair daqui com uma santa ousadia para falar do seu jeito, da sua maneira. Mas as pessoas vão querer ouvir o Deus que você serve. Ouvir o Deus que você serve. Terceira face que o ser vivente tinha era a face do novilho ou do boi. Pastor, o que aponta o boi? O boi fala de sacrifício e força. Então, o boi, o novilho, era o animal que era sacrificado no templo. O boi fala de sacrifício. Força. Sabe qual que é o problema hoje? Dessa geração que nós vivemos? Nós vivemos uma geração da autopreservação. Nós vivemos uma geração onde as pessoas não querem sair do seu comodismo. Nós vivemos uma geração onde as pessoas não querem sair da zona de conforto. Mas sabe que isso é algo maligno? Esse pensamento é o seguinte: eu estou bem, o meu vizinho que se exploda. Eu estou indo para o céu, o meu vizinho, se ele está indo para o inferno, o problema é dele. Esse é o espírito de autopreservação. São pessoas que se preocupam apenas com a sua vida. Não estão dispostos ao sacrifício para que outros tenham vida.
não estão dispostos a se sacrificarem para que outros possam receber vida. Irmão, deixa eu te dizer algo, se você for estudar a história de avivamentos, pessoas se dispuseram a entrar na morte, para que outros pudessem receber vida. Eu sei que quando fala de avivamento para você, você acha que é poder de Deus, é orar em línguas, é rodopiar, cair, rolar, andar, cantar. Não, não. Avivamento, sabe o que significa? É trazer vida aonde? A morte. É trazer vida sobre algo que estava morto. É trazer vida sobre algo que estava morto. Então, se nós queremos realmente ter um avivamento, e o avivamento fala de salvação, avivamento fala de conquista de almas, de pessoas, deixa eu te dizer algo, esteja disposto a morrer. Pastor, morrer como? Morrer para você, morrer para os seus interesses, morrer para aquilo que você acha que o seu conforto é muito melhor, a sua casinha é mais aconchegante, é verdade, mas enquanto você está sentado na sua poltrona, tem pessoas indo para o inferno. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus não se preservou. Porque Jesus, ele não quis ficar lá na sua glória. Pelo contrário, ele abriu mão de toda a sua glória. O sacrifício de Cristo foi ao ápice para que você pudesse estar aqui. Foi uma morte de cruz. Ele se sacrificou completamente. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Com muito amor e carinho. Sabe por que talvez a sua família não converteu ainda? Porque o grão de trigo que é você está muito vivo. Sabe por que a nossa rua ainda não se converteu? Porque nós que somos o grão de trigo estamos muito vivos ainda. Nós não caímos na terra e não morremos. Só vai haver avivamento quando eu e você decidimos morrermos, para que outros possam ter vida. Morrer para quê, pastor? Morrer para os seus direitos legítimos, que é descansar. Que às vezes é comer e beber, mas para a vida serem salvos, você vai ter que jejuar. Você vai ter que entrar numa batalha. Você vai ter que abrir mão do seu conforto de um feriado no dia 7 de setembro para ir pregar o evangelho. Você vai ter que abrir mão, às vezes, de viajar com a família para pregar o evangelho. Mas sabe disso, irmãos? Jesus, a Bíblia diz que depois que ele se sacrificou, ele recebeu um nome que está sobre todo nome. Depois que Jesus entrou no sacrifício, ele recebeu uma posição nova. Deus tem algo novo para você. Deus tem uma unção nova para você. Deus tem uma nova medida para liberar na sua vida. Mas isso fala de uma disposição que nós precisamos ter. Por quê? Porque o avivamento só vem com morte. O avivamento, ele nasce da morte. Se nós não tivermos essa santa disposição, nós não vamos experimentar o melhor de Deus. Eu sei que por causa da pandemia, as coisas complicaram. Nós temos muitos irmãos ainda que não voltaram para a igreja, não voltaram para a cela. É legítimo, eu entendo. Mas a minha pergunta é o seguinte: você parou de fazer tudo? Você não vai no supermercado mais? Você não vai para o shopping mais? Se você parou de fazer tudo, parou de ir no centro fazer compra, parou... Aí eu entendo. Mas agora, se você só parou de participar das reuniões da igreja, tem alguma coisa errada. O diabo te paralisou. O diabo conseguiu nos paralisar. Pastor, como que ele nos paralisa? Com medo. Com medo. Esse foi um tempo que o diabo gerou muito medo no nosso coração. E eu não te condeno não, porque nós somos realmente, temos esse meio. Mas sabe de algo? Chegou o tempo, se posicione. Se posicione. Porque a vida está continuando normal. Mas a igreja é um lugar de perigo. A igreja se tornou hoje um lugar perigoso. Mas deixa eu te dizer algo, isso é uma mentira do diabo. Aqui é um lugar de salvação. Aqui é um lugar de transformação. Aqui é um lugar de cura. E Deus vai te levar a viver algo novo. Mas nós precisamos ter essa santa disposição. Essa santa disposição. Quando há disposição, irmãos, há milagres. Há milagres. O meu desejo é que você possa ter essa disposição ao sacrifício. Presta atenção, não estou falando do sacrifício religioso. Eu estou falando de você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque Deus tem algo a mais para você. Deus tem uma unção nova para você. Deus tem algo poderoso para a sua vida.
Se nós queremos um grande mover na vida, nessa cidade, eu não sei quanto a você, eu quero ver vidas sendo salvas todos os dias. Eu quero ver uma geração sendo transformada. Mas isso vai custar em uma disposição nossa. Isso vai custar em uma disposição nossa. Então, nós estamos fazendo esse evento. E aí nós vamos fazer casa de milagres. Irmãos, todos os dias nós estamos reunindo. Nós estamos orando 5:30 da manhã, orando das 7 às 8, ficando sem comer. E aí segunda tem reunião. E aí terça tem mais reunião. Quando precisa tem reunião. Tem célula, tem visita. Mas, sabe de algo? Ainda é pouco. Porque Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Você não está nessa igreja por acaso. Talvez você veio nos visitar hoje. E Deus te trouxe aqui porque Ele quer despertar você para viver algo novo. Ele quer despertar você para viver algo novo. Ele quer sacudir a sua vida. Sacudir a sua vida. Nós precisamos realmente experimentar do melhor do Senhor. Experimentar daquilo que o Senhor tem para nós. Porque Ele tem grandes coisas para a nossa vida. Grandes coisas. E a Bíblia fala que o quarto ser vivente, ele tinha aparência de águia. Pastor, o que a águia diz? Abra a sua Bíblia, Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23, versículo 4. Amém? Provérbios 23, verso 4. Olha o que a palavra do Senhor diz. Não te fadigues para seres ricos. Não apliques nisso a tua inteligência. Versículo 5. Porventura fitará os seus olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como águia que voa pelos céus. Interessante. A Bíblia está dizendo o quê? Não gaste a sua vida apenas para construir algo natural. Não gaste a sua vida apenas para ter um bom emprego, ficar próspero. Por quê? Porque isso não é nada. Primeiro princípio. Mas ele diz o quê? Que a águia voa pelos céus. Por quê? Porque isso fala de visão, fala de desejo. A águia voa em lugares altos. Por isso ela precisa ter uma visão elevada. Sabe por que muitas vezes nós não conquistamos os projetos do Senhor para nós? Porque nós não temos uma visão alinhada com a visão de Deus. Enquanto você está querendo construir uma carreira, e nada contra isso, Deus tem uma carreira para você, mas a carreira é só um bico, porque Deus te fez ganhador de almas. A sua profissão, seja médico, advogado, dentista, pedreiro, qualquer uma, ela é apenas um bico na sua vida, porque o seu chamado é transformar uma geração. Quando eu tenho essa visão alinhada com a visão de Deus, eu vou ter um desejo no meu coração. Por quê? Porque Deus quer compartilhar o desejo dele com você. Agora presta atenção em algo aqui. O desejo de Deus não é empresa. O desejo de Deus não é uma carreira. O desejo de Deus é a salvação de uma geração. Quando eu entendo isso, eu vou viver para isso. Nada contra você ter um trabalho, nada contra você ter uma profissão, nada contra você viver trabalhando. E claro, você deve viver, você vai prosperar e Deus vai te abençoar. Mas lembra, isso é nada perto do propósito eterno de Deus para a sua vida. O que adianta você ganhar tudo, mas perder a sua família? O que adianta você ser um profissional altamente qualificado e reconhecido, mas se o seu vizinho ainda não teve a vida dele transformada? Não valeu nada. Não valeu nada. Porque para Deus não importa o seu diploma, não importa a sua conta bancária. Para Deus importa as vidas que estão sendo arrancadas do inferno e transportadas para o reino do Filho do amor dele, que é Cristo Jesus. Foi para isso que você nasceu. Por isso presta atenção. Quando eu tenho essa face de águia, eu vou viver para viver a visão de Deus. E eu vou ter um desejo profundo. Eu vou ter um desejo profundo. Eu vou sonhar os planos do Senhor para a minha vida.
Esses dias na oração, eu vi um rapaz, um jovenzinho passando mal. Eu falei, rapaz, o que foi que você está passando mal? Ele falou, não, pastor, acho que é o jejum. Eu falei, uau, fiquei feliz. Falei, rapaz, o camarada está passando mal porque está jejuando. Camarada novo, entendeu o princípio da vida. Porque só existe vida quando você decide entrar na morte. Sabe de algo? Ele vai colher. Vai colher a família, vai colher os vizinhos, vai colher uma geração. Minha pergunta para você nessa noite é simples. Aonde você está depositando a sua vida? Aonde você está depositando os seus dias? Você escolheu gastar os seus dias aonde? Você escolheu depositar a sua vida aonde? E sabe de algo? Você não vai ter outra oportunidade, não. Você só tem essa vida para gastar para Deus. Nós não vamos ter outra oportunidade. Se o Senhor Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Passou. Passou. Nós somos como uma vela. E sabe, o pavio dessa vela cada dia está queimando. Os dias estão passando. E a minha pergunta é, qual que é a história que eu e você estamos escrevendo? Porque nós podemos escrever duas histórias. Uma, quando você morrer, sua história morreu com você. Mas tem outra, que essa história você vai levar para a eternidade. As famílias que foram transformadas através da sua vida, você vai levar elas para a eternidade. As pessoas que foram salvas através da sua vida, você vai levar elas com você. A Bíblia fala que elas são pedras na nossa coroa. Combater o combate da fé, completar a carreira, fala de você cumprir um propósito. E o propósito de Deus para você é muito mais do que uma carreira profissional, é muito mais do que uma ambição natural. O propósito de Deus para você é eterno. O propósito de Deus para você é vidas sendo arrancadas do inferno e transportadas ao céu para ter a eternidade com Deus. E o destino de uma geração inteira está nas nossas mãos. Presta atenção no que eu estou te dizendo. O destino de uma geração está nas nossas mãos. O que você e eu vamos fazer com isso? Você vai deixar passar? Não é para mim? Não, é para você. Foi para isso que o Senhor te salvou, foi para isso que o Senhor te chamou. Nós às vezes somos bons nas desculpas. Pastor, não tem sabedoria, não tem entendimento. Não, você tem um espírito dentro de você e basta. Basta. Chegou o momento de nós nos levantarmos como um grande exército. Chegou o momento onde o banco da nossa cadeira não serve mais você só ficar sentado, porque você tem algo para oferecer. Você carrega a esperança de uma geração. Você carrega Cristo dentro de si. E há uma geração inteira lá fora esperando você abrir a boca. Porque, presta atenção nisso, os peixes estão pulando na rede. Você não precisa falar muito, mas decida abrir a boca, que você vai perceber os frutos vindo da sua direção. E sabe, quando você vive esse propósito, não vai faltar nada para você. Nada. Deus tem um compromisso com o propósito dele. Deus tem um compromisso com a sua vontade. E a vontade do Senhor é essa cidade ser transformada. Eu quero convidar você para fazer parte disso hoje. Quero convidar você para se posicionar, não como um crente bitolado, mas como alguém que tem sabedoria da parte de Deus. Que você pode chegar em todos os lugares e você vai ser luz. Que você pode entrar em todos os lugares e você vai ser canal de salvação. Que você não vai perder o coração para a sua profissão, para aquilo que você está vivendo, porque o seu coração é único e exclusivamente para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que todo homem seja salvo. Quantos creem nisso? Fica de pé onde você está. Eu quero orar por você nessa noite. Hoje é um culto de ceia. Eu queria que, dia de ceia, a palavra do Senhor fala que é dia de nós lembrarmos do Senhor, do seu sacrifício, mas também nós declararmos que Ele virá para nos buscar.
Mas hoje também é dia de ceia. É dia de nós lembrarmos que para você estar aqui, Cristo teve que se sacrificar. E sabe de algo? Famílias inteiras lá fora vão conhecer o Senhor também, por causa da sua disposição ao sacrifício. Por isso eu queria que antes de nós participarmos da ceia, você pudesse fechar os seus olhos. Porque com certeza o Senhor tem colocado pessoas no seu coração. Com certeza o Senhor tem colocado você em lugares estratégicos, seja na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Você não está ali por acaso. Você está ali para ser um canal de transformação. Você está ali para ser um canal de salvação. E o Espírito do Senhor vai despertar você nessa noite. Talvez você está nos visitando pela primeira vez. Eu quero convidar você para fazer parte desse mover. De sermos um povo nessa cidade que vai ganhar uma geração para Cristo. Não estou falando que vai ser só nós não. Mas eu não quero perder aquilo que Deus tem para nós. A parte que o Senhor nos tem, eu quero nessa herança. E eu sei que são milhares. Porque há uma geração para ser salva. Há uma geração para ser salva. O Senhor vai despertar você como um canal de salvação. O Senhor vai despertar você como instrumento de transformação. O Senhor vai colocar compaixão no seu coração a tal ponto que muitas vezes você vai andar pelas ruas e você vai começar a chorar, não vai saber por quê. Mas o Senhor vai lembrar para você: eu estou colocando paixão dentro de você pelas almas. Eu estou colocando encargo pelas vidas. Talvez você está vivendo uma vida apática, uma vida por causa às vezes dessa pandemia paralisada. Mas o Senhor vai fazer você correr como os cavalos hoje. O Senhor vai levar você para andar em passos largos. O Senhor vai levar você para andar em passos largos, porque Ele tem grandes coisas para a nossa vida. Ele tem grandes coisas para você. Que nós possamos ter essa santa disposição, que nós possamos ter esse encargo, que nós possamos realmente ter esse encargo. Sabe a palavra que Deus tem nos falado? Projeta para mim Isaías capítulo 54, versículo 2. Sabe, irmãos, o Senhor tem coisas grandes para nós. Esses são dias que o Senhor vai alargar você, que o Senhor vai despertar você. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga, firma as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque esse é um tempo de Deus alargar você. Esse é um tempo onde o Senhor vai esticar você. Esse é um tempo que o Senhor vai levar você a crescer para todos os lados. Esse é um tempo que o Senhor vai levar a igreja a crescer para todos os lados. E o crescimento virá dele. Apenas queira ser um instrumento nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos. Fala para o Senhor nessa noite. Fala: Deus, eu quero conquistar Canaã que o Senhor tem para mim. Eu quero conquistar a porção que o Senhor tem para mim. Eu quero conquistar a geração que o Senhor tem para mim. Fala para o Senhor nessa noite que você quer viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que você seja despertado para viver os planos do Senhor. Oh, Jesus! Os cansados, Jesus, ninguém é como o nosso Deus. Há um Deus que precisa ser conhecido lá fora. Há um Deus que precisa ser espalhado lá fora. Deus tem grandes coisas para nós. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós cremos. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida. O Senhor tem grandes projetos para a sua vida.
coisas estão por Oh, vir. Espírito Grandes Santo de coisas Deus. vão acontecer aqui. Sabe, irmãos, nós cremos que o Senhor tem coisas grandes para nós. E hoje eu queria, talvez você nos visita e você já é batizado. E às vezes o culto de ceia, às vezes é um culto de condenação. Mas o culto de ceia é um momento de comunhão, onde Deus resolveu estender a sua destra até nós. E eu queria que, se você é batizado, eu quero convidar você para participar desse momento conosco. Os irmãos vão estar distribuindo os elementos da ceia nessa noite. Enquanto os irmãos ministram louvor, eu quero convidar você para segurar o cálice e o pão com você. E lembra de algo: você está aqui porque um dia Cristo se sacrificou por você. Hoje nós estamos aqui porque um dia Cristo abriu mão da sua glória, decidiu ser o sacrifício para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida plena. Pastor, mas o que Deus espera de nós? Que nós possamos seguir Cristo como exemplo. Que esses sejam dias onde nós possamos nos sacrificar para que outros possam receber a vida que nós recebemos, para que outros possam ter a experiência com Deus que nós tivemos. Só por causa desse sacrifício, hoje você está aqui. Cristo primeiramente e muitos outros se sacrificaram em nosso favor. Que você possa ser um canal de salvação, porque é isso que Deus espera da igreja. É isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós sejamos um instrumento de avivamento nessa cidade. Que vida possa ser gerada onde existe morte. Os irmãos vão distribuir os elementos e você segura os elementos com você. E os irmãos vão ministrar esse louvor em nome de Jesus. Coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós cremos nessa verdade. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Alguém que ainda não recebeu os elementos, não recebeu, fica com a sua mão levantada. Se alguém ainda não recebeu, ergue sua mão para que os céus possam chegar até você. Aleluia. Sabe, dia de ceia é dia de cura. Dia de ceia é dia de você receber milagres da parte de Deus. O apóstolo Paulo diz em Coríntios que muitos estavam fracos e doentes, porque não estavam discernindo o corpo de Cristo.
Quando eu participo do momento da ceia sem discernir o corpo, agora presta atenção, esse discernir não é se você se está qualificado ou não, como muitos acreditam. Porque muitas vezes nós achamos que, pastor, eu briguei com a minha mulher hoje, eu não posso participar da ceia. Pois é, mas a pergunta é o seguinte: quem que é digno de participar? Quem é aquele que não tem erro, que esteja qualificado para participar? Sabe por que você pode participar da mesa do Senhor? Porque foi Ele próprio que estendeu a destra da comunhão para mim e para você. Hoje não é dia de você olhar para as suas falhas. Hoje não é dia de você olhar para os seus erros. Pastor, mas o apóstolo Paulo disse que nós devemos nos examinar. É verdade, mas esse examinar não é você fazer uma autoanálise se você tem pecado ou não. É você avaliar a maneira como você está participando da ceia. É avaliar se você só não está participando de um ritual, mas se você está discernindo que por meio do corpo de Cristo, todas as suas dores, as suas enfermidades e as maldições foram levadas no seu lugar. É você discernir que através do sangue você foi completamente aceito, e hoje você pode entrar com ousadia na presença de Deus, tendo a certeza que a sua oração vai ser respondida, que o seu clamor vai ser ouvido, porque não tem nada a ver com o que você faz, mas tem a ver com o que Ele fez na cruz do Calvário. Quando eu tenho esse entendimento, o resultado da ceia é cura, o resultado da ceia é paz com Cristo, o resultado da ceia é renovo, seja no seu físico, seja nas suas emoções. Hoje você não vai sair deste lugar da mesma maneira que você chegou. Talvez você chegou enfermo, mas eu quero declarar que quando você comer do pão, você vai receber cura da parte de Deus. Talvez você chegou aqui acusado, mas eu quero declarar que quando você tomar desse cálice, você vai ter revelação que você foi aceito pelo sangue e não pelas suas obras. Por isso, que a partir de hoje você possa ter outro entendimento, porque a ceia não é momento de condenação e acusação, mas sim é um lugar de aceitação, onde o Senhor reúne todos os filhos e libera vida plena e vida abundante. Por isso, nessa hora, erga o seu pão para o céu, diga assim: este é o corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz em meu favor. Por meio do seu corpo eu sou sarado. Ele se fez maldição no meu lugar. Ele se fez enfermo para que nele eu seja completamente curado. Naquela cruz ele se fez filho do homem para que eu me tornasse filho de Deus. Naquela cruz ele se fez pobre para que nele eu fosse enriquecido em tudo, em nome de Jesus. Erga o seu cálice, diga assim: este é o cálice da nova, viva e eterna aliança. O seu sangue foi derramado naquela cruz em meu favor, e por meio dele eu sou completamente aceito. Não existe nenhuma condenação sobre a minha vida, porque Cristo foi condenado em meu lugar pelo sangue. Hoje eu posso entrar com ousadia na presença de Deus. Pelo sangue eu tenho a convicção que ao erguer as mãos, ao erguer a voz, a minha oração é respondida, porque pelo sangue eu tenho paz com Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu removo da minha vida toda condenação, porque eu sou justificado, lavado, perdoado e aceito por meio do sangue que foi derramado em meu favor naquela cruz. Aleluia. Que você possa participar da mesa do Senhor e receber vida, saúde, cura,
libertação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar. É pelo sangue que nós nos achegamos. Pelo sangue. É pelo sangue que nós somos aceitos. Oh, Jesus, Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. oh, é só pelo sangue. Nada além do sangue. Oh, Nada Jesus, além do sangue de Jesus. eu quero declarar sobre a sua vida uma semana abençoada, cheia da presença, da glória, da vida de Deus. Que a luz do Senhor resplandeça sobre você e que você possa ter uma semana de alguém que é mais que vencedor em Cristo Jesus. E se você deseja participar da nossa Casa de Milagres, entre em contato conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Estamos encerrados. Deus te abençoe em nome de Jesus.